Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês nesta noite. Tive alguns problemas técnicos com a internet e isto fez com que a nossa entrada atrasasse alguns minutos. Peço perdão e a compreensão de cada um dos irmãos. Tá bom? Uma boa noite para todos vocês. Boa noite, Amanda. Boa noite a Josi. Boa noite ao Rodrigo. Ô, Rodrigo, conte pra gente como que você está, meu irmão. Como que está a sua recuperação. Queira nos atualizar, por gentileza, sobre o seu estado de saúde. A Leda está chegando aí. Leda, boa noite. A Gabi, querida Gabi. Deus te abençoe, Gabi. Recebe aí o nosso abraço fraterno para você e para toda a sua família, especialmente para a dona Zuca. Tá bom, Gabi? Como é que está o áudio, a imagem? Por gentileza, queiram me dar um feedback. Enquanto vocês se preparam, eu quero desde já, que vocês possam abrir as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Quem está chegando por aí é o Ronaldo, lá de Arapongas, papai do Tiago. Ronaldo, a paz seja contigo, meu irmão. Que Deus abençoe o senhor, Tiago. Deus te abençoe, Tiago, e toda a sua família, as meninas. Amanhã será volta a trabalhar, Rodrigo? Já teve alta? Isso é muito bom. Para quem não sabe, o Rodrigo foi diagnosticado com o novo coronavírus e ele já está pronto para trabalhar, olha só. Deus te abençoe, Rodrigo. Que notícia boa. Ficamos felizes agora com esta notícia sua, Rodrigo. Tá ok, Gabi? Manda um abraço para dona Zuca, tá bom? E para toda a sua família aí. Eu quero cumprimentar aí o Alexandre, que sempre está com a gente. Ô, Alexandre, você já é de casa. Um abraço a Fran, ao Alexandre, a Sarinha, ao meu irmão que está acabando de chegar aí, o Felipe. Deus te abençoe, Felipe. A dona Graça, mamãe do Mineiro, lá de Belo Horizonte. Ei, comida boa que faz nesse lugar. Feijãozinho tropeiro com couve, o torresminho em cima. Ei, coisa boa. Tenho muitas lembranças agradáveis das Minas Gerais, de um queijinho com a goiabada em cima, um cafezinho preto, ei, pão de queijo. Se eu morasse em Belo Horizonte, eu acho que eu ia engordar muito. Deus abençoe, Alexandre, dona Graça, todos vocês que estão chegando para o nosso estudo bíblico, queridos. Nós vamos orar, rogar a inspiração do Espírito Santo sobre a gente, sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas. Temos motivos para agradecer pela recuperação do Vicente, a não contaminação da Ruana e do Daniel, e também a recuperação do Rodrigo, a isenção aí da Josi, do Pedro, da Cassi, motivos de alegria, queridos. O meu amigo Fábio, hoje eu recebi uma mensagem dele. Amanhã há uma previsão de alta hospitalar. Ele já saiu, na segunda-feira ele saiu da UTI e foi para o quarto
e amanhã ele está prevista a sua alta. Ele esteve bem perto da morte, queridos, mas o Senhor Jesus Cristo providenciou a cura dele. E eu quero que vocês agradeçam a Deus comigo por esses motivos de oração, queridos. Gratidão a Deus, porque a despeito de toda a tristeza, Ele tem cuidado, tem sustentado, tem amparado, tem livrado, porque Ele tem planos, propósitos para realizar com essas pessoas. Tá bom? Nós vamos orar. Dona Graça, Deus abençoe a senhora aí, tá bom? Vamos orar, queridos. Pai Santo, nós te damos graças por mais esse dia, por mais este momento, ó Deus, que nós nos reunimos para ouvir a Tua palavra e também, Senhor, cultuar ao Senhor. Ó Deus, nós rogamos para que aqueles que estão, ó Deus, aqui presentes, possam ser edificados pelo Teu Espírito Santo, e nós rogamos também, Senhor, a intervenção do alto sobre todos os nossos irmãos e amigos que estão sofrendo muito nesses dias. Ó Deus, o Renato mandou mensagem dizendo que não está bem de saúde desde ontem. Nós oramos por ele, Senhor, intercedemos pelo Renato. Lembramos, ó Deus, do Rafael, lá de Guarapuava, primo da Gabi. Ó Deus, ele apresenta sintomas do novo coronavírus e nós oramos por ele, Senhor, para que o Senhor o guarde, para que o Senhor o livre do mal, Senhor. Nós apresentamos, ó Deus, os nossos pedidos de agradecimentos pela vida do Rodrigo, pela vida da Josi, Senhor. Oramos agradecidos, Senhor, pela Cassi, pelo Pedro. Oramos, ó Deus, pelo Vicente, pela Juana, pelo Daniel. E eu quero também agradecer ao Senhor pela vida do Fábio, Senhor. Há uns dias atrás, ele estava, Senhor, com a sua respiração comprometida, mais de 50% do seu pulmão completamente comprometido devido ao novo coronavírus. E o Senhor o livrou da morte, Senhor. Nós te agradecemos pela sua recuperação. Oramos, ó Deus, pelo nosso país, pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre a nossa nação. Oramos, Senhor, intercedendo para que o número de contágio diminua, o número de mortos. E, ó Pai, nós oramos também por aqueles que estão sofrendo economicamente com essa pandemia, Senhor, mais do que eles já sofrem, ó Deus. Oramos pelos milhões de moradores de rua, pelos moradores das favelas, ó Deus, a comunidade ribeirinha no norte do país. Senhor, oramos pelos empresários, oramos, ó Deus, pelos profissionais liberais, pelos comerciantes, todos, ó Deus, que estão envolvidos no bem da cidade, Senhor. Os profissionais da saúde, ó Deus, nós apresentamos os nossos líderes políticos, pedimos a tua bênção sobre eles, ó Pai, especialmente pelo presidente da República, Senhor. Oramos pelo ministro da Economia, pelo ministro da Saúde, Senhor. Oramos por esses homens, pelas suas equipes, intercedemos por eles. Ó Pai Santo, nesta noite, oramos por nós também. Nós queremos ouvir a tua palavra e queremos responder, Senhor, a ela com gratidão no coração, com uma vida consagrada a ti, Senhor, servindo ao Senhor dia e noite, noite e dia, para a tua glória e louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 17, nós já estamos aqui, estamos caminhando por esse livro já há um bom tempo. Eu não me recordo, mas há quase 2 anos que nós estamos estudando nas quintas-feiras o livro de Atos dos Apóstolos, porque nós queremos descobrir o que significa ser igreja de Jesus Cristo, o que significa ser uma testemunha de Jesus Cristo nos dias de hoje, tá bom? Hoje nós, com a graça de Deus, iremos ver
A despedida do apóstolo Paulo, ele está passando bastão para a nova liderança da igreja, está caminhando para o seu aprisionamento. A partir do próximo capítulo, Paulo deixará de ser o missionário para ser o prisioneiro de Jesus. Tá bom? Nós iremos ver isso nas próximas semanas. Paulo se torna um prisioneiro. E a partir do seu aprisionamento, ele vai escrever as cartas que nós temos hoje, como Filipenses, Efésios, Colossenses, Filemão, 1º e 2º Timóteo, e provavelmente o livro de Tito também. São as cartas da prisão do apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, dona Graça, capítulo de número 20 e o versículo de número 17, tá bom? Atos 20 e 17. Vamos ler. Se você puder desabilitar as notificações do seu celular, para que durante esse tempo que nós vamos ter aí, 1 hora, você possa dedicar toda a sua mente, todos os seus pensamentos ao estudo bíblico, tá bom? Vamos lá. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Abro um parêntese, se alguém puder digitar e fixar o comentário, Atos 20, do 17 ao 38, eu ficarei grato, tá bom? Poderá ajudar os nossos irmãos que estão chegando aí depois da gente. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E, quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei, pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que eu estou limpo do sangue de todos. Olha que expressão forte. Porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho.
E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que, durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus, e a palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Amém. Este talvez seja um dos capítulos mais bonitos que eu acho da Bíblia. Um dos textos mais lindos das Escrituras Sagradas. Vocês sabem que o apóstolo Paulo conviveu 3 anos em Éfeso, com a população da cidade, plantando esta igreja, e ele desenvolveu durante 3 anos relacionamentos significativos com esse povo. Plantou uma igreja ali que se tornou uma igreja poderosa, conviveu com esses homens, com essas mulheres, e agora ele está viajando. E antes de ir para Jerusalém, onde eu repito e já adianto um pouco da história, ele será preso. E de Jerusalém ele vai manietado até Roma. E lá em Roma, posteriormente, Paulo morre. E vocês sabem como ele morreu. Morreu decapitado. Esses dias o Tiago mandou uma mensagem para mim. Estava assistindo o filme que nós passamos aqui na igreja. Paulo, o Apóstolo. Você assistiu na TV aberta, TV fechada, Netflix. Onde as pessoas podem assistir esse filme do apóstolo Paulo, Tiago? Se você estiver assistindo aí o estudo, pode compartilhar com a gente. E ele, antes de viajar, ele tem algum assunto importante para comunicar os líderes da igreja. Vocês perceberam que Paulo usa 3 tipos de palavras para designar a liderança da igreja. Olha só, no versículo de número 17, ele diz presbíteros. Presbíteros, no versículo de número posteriormente, depois de presbítero, ele vai chamar os líderes de bispos, e a função deles é pastorear a igreja de Deus. Olha só, versículo 28. Ele chama os líderes de bispos e diz que eles devem pastorear a igreja de Deus. A nossa igreja tem o nome de presbiteriana, porque ela tenta refletir o padrão do Novo Testamento no que tange a liderança da igreja. Nós somos presbiterianos porque entendemos que a igreja é dirigida, regida por presbíteros. A liderança da igreja é plural. Ela não está sobre a responsabilidade de apenas um homem.
E também não está sob a responsabilidade de todos, mas ela é dirigida, liderada por um colegiado, presbíteros, que são bispos e são pastores, tá bom? Na nossa igreja, nós dividimos presbíteros regentes e os presbíteros docentes. Os presbíteros regentes são os membros da igreja que têm aptidão e características e qualidades próprias para exercer o ofício de um pastor leigo, tá bom? E o presbítero docente é o pastor com formação teológica. Ele é o responsável pelo ensino teológico da igreja e a fiscalização do culto, as questões administrativas e também o auxílio do pastoreio ficam a cargo dos outros presbíteros, os presbíteros regentes, tá bom? Então, Paulo chama esses homens e tem uma mensagem para passar para eles. É o texto que nós lemos de Atos 20, do 17 ao 38. Todos vocês que estão chegando aí agora, tá bom? O irmão Alessandro e o irmão Marcos, a minha esposa Eliane, nós estamos estudando Atos 20, do 17 ao 38. Então nós vamos ver, queridos, o que o Paulo tem de tão importante para dizer à igreja, aos líderes da igreja em Éfeso. O que ele tem de tão importante que ele manda chamar essas pessoas e passa essa mensagem contundente, emocionante, rica e tão especial para eles. A Gabi está fazendo uma pergunta. Como são escolhidos os presbíteros? Lembrem-se que na nossa igreja podem ser presbíteros e presbíteras. Como são escolhidos? Gabi, esses presbíteros, eles precisam reunir algumas características. Vamos lá. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, deixam aí em Atos. Muito boa a sua pergunta, viu, Gabi? Deus te abençoe. Talvez você vai ajudar para que muitos tenham as suas dúvidas sanadas sobre isto. Vamos ver o livro de 1 Timóteo. Capítulo de número 5. 1 Timóteo 5. Não. Não é 5 não, é 3, tá? Eu estou confundindo o que Paulo fala sobre o salário dos pastores em 1 Timóteo. Pastor, presbítero e bispo são termos correlatos, tá bom? Presbítero, a palavra presbítero significa ancião. E nós temos anciões na nossa igreja. Presbítero Carlito é um deles. No auge aí da sua idade avançada, muitos anos e muitas décadas de vida, é um ancião. Mas não necessariamente um ancião é alguém com idade avançada. O ancião dá uma ideia de pessoa madura na fé, pessoa testada, pessoa experimentada, ela serve de presbítero porque ela vai ajudar os mais novos, ela tem discernimento espiritual, compreensão bíblica, liderança e uma lista de qualificações familiares e pessoais também, íntimas, tá bom? É mais ou menos assim, né, presbítero Carlito? Vamos lá. 1 Timóteo, vocês encontraram? 1 Timóteo, capítulo de número 3. Nós vamos ver o que Paulo fala sobre como que a igreja deve escolher um presbítero.
Eu acredito que o sucesso de uma igreja, olha só, eu vou falar para vocês, nós que estamos começando a nossa igreja, isso deve estar muito claro para vocês. O sucesso de uma igreja, o avanço de uma igreja, passa pela sua liderança. E a liderança não é só o pastor, é o colegiado, é o conselho da igreja, são os presbíteros e os diáconos da mesma. Então vocês precisam orar muito, tá bom? Para que Deus levante presbíteros para a nossa igreja, de acordo com a vontade dele. Homens que sejam capazes de liderar a igreja com integridade, com vida santa, ilibada, para que eles possam refletir na igreja e na sociedade a luz de Cristo. Vamos lá. 1 Timóteo 3. Fiel é esta palavra. Se alguém deseja o episcopado, se alguém tem desejo de ser um presbítero, um pastor, olha o que Paulo diz: excelente obra almeja. Isso aqui me faz lembrar há 20 e poucos anos atrás, quando eu decidi ser pastor. Eu sempre levei em conta esta palavra do apóstolo Paulo. Excelente obra almeja. Que os pais preparem isso para os seus filhos. Se os seus filhos quiserem ser pastores, missionários, você, papai e mamãe, saiba disto. Aos olhos de Deus, o teu filho está desejando algo excelente. É necessário, pois, olha só, aí vem as qualificações, não é qualquer um. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Não significa que ele não tenha erros, isso aí seria impossível. Todos nós temos. Até o apóstolo Paulo tinha os seus erros, seus pecados. Mas irrepreensível é alguém incapaz de promover escândalos na igreja. Esposo de uma só mulher. Olha só, como que deve ser a vida conjugal do sujeito. Esposo de uma só mulher. Ele não pode ter amantes. Ele não pode ser um adúltero. Olha só, queridos. Se um homem levar a sério o que a Bíblia diz sobre casamento, ele vai ter trabalho para o resto da vida para amar e cuidar da sua mulher. Ele não tem tempo nem pensamento de procurar outra. Esposo de uma só mulher. Moderado. Está aí. Qualidade da moderação. Sensato. Modesto. Olha só, que coisa. Uma pessoa modesta. Ele é um exemplo para a igreja. É um líder. Não pode ser um homem que ostente o que ele tem ou as suas virtudes. Hospitaleiro, que seja apto para receber pessoas na sua casa. Porque ele precisa ensinar a palavra de Deus, ele precisa aconselhar, ele precisa discipular as pessoas. Naquela época não havia hotéis. As pessoas viajavam e procuravam os cristãos para dormir na casa deles. Apto para ensinar. Ele não precisa ser um teólogo, mas ele tem que ter condições espirituais, intelectuais, para ensinar as pessoas sobre a fé, aconselhar as pessoas, porque ele é um pastor. A ideia bíblica é de que essas pessoas são pastores, queridos. Não dado ao vinho. Quer dizer, o hobby dele não pode ser a bebida alcoólica. Não significa que há uma proibição da bebida aqui, tá bom? É que ele não pode ser um homem que beba continuamente. Nem violento.
Quer dizer, um homem que não pode levar uma fechada na avenida que quer bater nos outros? Não. Um homem não pode ser violento, porém cordial. Inimigos de conflitos. Olha só, tantos conflitos hoje, conflitos teológicos, conflitos ideológicos. As redes sociais pegando fogo, e nós vamos ver líderes de igrejas se degladiando em grupos de WhatsApp por causa de política, por causa de ideologia, por causa de futebol. Inimigos de conflitos. Não avarento. Avareza é uma coisa grave, o líder não pode ser avarento. Quer dizer, não pode ser amante do dinheiro. E que governe bem a sua própria casa. Ele precisa comprovar a liderança em casa. Criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? A vida familiar dele, a liderança espiritual dele, deve ser evidenciada na sua família. Que o bispo não seja recém-convertido, não pode ser qualquer homem que começou ontem a caminhada de fé. Não pode ser, porque ele precisa ensinar os outros, ele precisa ser testado pelos outros para exercer a sua liderança. Não pode ser recém-convertido, olha só, para não acontecer que fique cheio de orgulho. O orgulho é próprio dos novos na fé. E incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bons testemunhos dos de fora. Olha só, é necessário que os de fora dêem um bom testemunho sobre ele. Se possível, que a lista do SPC e do Serasa fale sobre ele. Que a mercearia perto da casa dele, o dono da mercearia, diga se ele compra e paga, se ele é um bom vizinho. A fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Tá bom? Olha o que Paulo vai falar agora sobre os diáconos. É a mesma coisa, ó. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, olha só, Paulo vai falar sobre as mulheres. É necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato para si mesmo alcançarão para si mesmo uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Tá bom? Esta é a qualificação, Gabi, bíblica. Paulo vai falar a mesma coisa em Tito, capítulo 1, versículo 5. Agora, a igreja é a responsável pela eleição destes homens. Tá bom? É a igreja que elege. E a igreja deve fazer isto, debaixo de oração. Ela não pode eleger por conveniências, porque o espaço é para serviço, é para tomada de decisões sérias da igreja. Não pode ser qualquer um. Tá bom? Eu espero ter respondido a sua pergunta, Gabi. Se alguém tem
Outra pergunta concernente a isto, por favor. Se eu não puder responder por causa do tempo aqui, prometo responder pelo WhatsApp, por e-mail, tá? Vamos lá. Então Paulo chama esses presbíteros. E ele vai falar 3 coisas para eles, queridos. Nós vamos dividir o nosso texto hoje de Atos 20 e 17 até o 38 em 2 partes. Uma nós vamos ver hoje e a próxima na semana que vem. Hoje nós vamos ver o padrão de despedida do Paulo, na verdade o padrão de um ministério apostólico. E na semana que vem, o desafio da igreja diante do mundo, diante das ameaças internas e as ameaças externas, tá bom? Então vamos ver. Paulo vai falar de 3 coisas. A primeira delas, ele vai lembrar a igreja do seu serviço. Olha o que ele diz, versículo de número 18. Vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia. E Paulo vai falar agora no versículo 19 sobre como ele serviu a Deus. Olha o que ele diz. Servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrima e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Paulo vai falar que durante os 3 anos que ele teve em Éfeso, ele serviu a Deus. Algo mais extraordinário da vida, servir a Deus. Se nós não servimos a Deus, nós servimos a nós mesmos e podemos servir ao mundo e servir ao diabo. Paulo escolheu servir a Deus em Éfeso. E ele vai falar 3 coisas sobre o seu serviço. Olha o que ele diz. Com toda a humildade. Vocês sabem que a humildade é uma coisa tão séria e tão sensível que se uma pessoa diz que ela é humilde, ela já foi tomada pelo orgulho. Se uma pessoa falar, eu sou humilde, veja a minha humildade, se ela sequer, os mestres da espiritualidade dizem que se ela sequer imaginar ser humilde, ela já foi tocada pelo orgulho. E há uma condição prévia, já dizia Agostinho de Hipona, o grande teólogo da igreja, que ele diz que o seguinte, para se conhecer a Deus e desfrutar de tudo que Deus é e tem para dar a cada um de nós, nós precisamos de 3 coisas. Em primeiro lugar, humildade. Em segundo lugar, humildade. Em terceiro lugar, humildade. Nós precisamos de 3 coisas, dizia Agostinho. Humildade, humildade e humildade. Essa palavra humildade aqui no grego, tem uma Bíblia aí? Essa palavra humildade no grego, ela significa o seguinte: alguém que tem uma opinião simples de si mesmo, alguém que tem um profundo senso de insignificância, alguém que não tem um conceito
elevado sobre si mesmo. Eu me lembro de um livro que li há muitos anos atrás, que na verdade me fez se apaixonar pela teologia reformada, ainda garoto, jovem. Charles Spurgeon, pregador inglês, que ele dizia: se você estiver 1 centímetro do chão, você está numa posição errada. Você não está no lugar onde Deus quer, onde Deus te quer. A humildade é ter essa concepção não elevada e nem depreciativa, mas real sobre quem é você. E o quanto isso ajuda nos relacionamentos internos, externos, nos relacionamentos familiares. Porque me parece que as guerras que existem entre nós é justamente porque temos um conceito elevado de nós mesmos. Por que nós gostamos tanto de falar mal dos outros? Porque, como diz a minha esposa, nós temos um conceito elevado de nós. E nos achamos melhores do que os outros. Está aqui o apóstolo Paulo, o mestre Paulo, dizendo que eles sabiam que desde o primeiro dia em que ele esteve com eles, a visita deles, a permanência dele entre eles, foi marcada por uma profunda humildade. E é assim que deve ser a nossa vida, queridos. Quem serve a Deus não anda atrás de aplausos e condecorações para si mesmos, para si mesmo. Não depende de elogios para servir a Deus. E não desanima com as críticas que porventura receberão. Porque esta me parece ser uma marca do que nós encontramos na igreja. Alguém faz algo na igreja, se você não elogiar, ela fica desanimada. Porque ela está em busca de um reconhecimento. E quando ela recebe uma crítica, ela desanima também. Não vou mais fazer. Ninguém me reconhece, ninguém me vê. Eu sou a pessoa que mais trabalho nesta igreja, sou a pessoa que mais sirvo. E ninguém me reconhece. Ou se porventura ela recebe uma crítica, ela murcha também. Mas se ela tem uma concepção correta sobre si mesmo, ela não vai desanimar. Quando ela não vai receber elogios, tampouco quando ela receber críticas. Porque ela serve. E ela serve a quem? Ao Senhor. Tudo que nós fazemos, nós fazemos para Deus. Tudo. O ministério que realizamos na igreja, o nosso serviço familiar, é tudo para Deus. É Ele quem vê, é Ele quem recompensa, e é Ele quem abençoa. E Ele disse que nele o trabalho não será em vão. Com toda humildade. Segunda coisa, lágrimas. Olha o que ele diz. Servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas. Teste infalível, que mede a veracidade da verdade nas nossas vidas.
o comprometimento nosso com a causa de Deus, as lágrimas, o quanto nós estamos dispostos a sofrer pela causa de Cristo, sabendo o quanto Ele esteve disposto a sofrer por nós. Ele foi até o fim na sua obra, no seu sacrifício, na sua entrega. E o próprio Jesus, durante o tempo do seu ministério, serviu a Deus com lágrimas. Jesus chorou diante da cidade de Jerusalém quando ela recusou o seu testemunho. Jesus chorou diante da morte de Lázaro. O autor de Hebreus diz que Jesus orou intensamente, derramando lágrimas diante de Deus por nós. Jesus Cristo disse no seu Sermão do Monte que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados por Deus. Está aqui o apóstolo Paulo falando das suas lágrimas. E eu me lembro de que participei de um retiro para pastores em 2013 ou 2012, eu não lembro, lá em Londrina, com o pastor Messias, nosso bispo da igreja, querido pastor Messias. E ele falou que uma vez encontrou com um pastor que estava muito ácido, falando muito mal da igreja, com muitos ressentimentos contra a igreja. E o pastor Messias disse para ele: meu filho, você falou mal da igreja, você fez críticas ácidas à igreja, mas suas críticas e as suas observações à igreja só são válidas, só serão válidas, na verdade, se elas forem acompanhadas de lágrimas. Porque a igreja é a noiva de Jesus Cristo. E ela é ao mesmo tempo santa e pecadora. E você só será, as suas observações devem sempre ser acompanhadas de lágrimas. Quando você olhar para os pecados da igreja, você deve chorar por ela também. Eu me lembro que os presbiterianos da Escócia, os presbiterianos antigos, demitiam pastores que pregavam sobre o inferno sem lágrimas nos olhos. Um escritor dizia que um dia o conselho da igreja disse, os presbíteros, demitimos um pastor que durante o ano pregou aqui, falou sobre o inferno e não derramou uma lágrima no seu sermão. E quem estava ouvindo disse o seguinte: e o que o novo pregador prega? Ele respondeu: ele prega sobre o inferno também, mas com uma condição: toda vez que ele fala sobre aqueles que não conhecem a Cristo e que estão caminhando para o inferno, ele o faz com lágrimas nos olhos. Porque você precisa amar. Todas as vezes que você for repreender ou anunciar juízo, você deve fazê-lo com amor. A Bíblia fala que o Senhor Jesus veio ao mundo cheio de graça, em primeiro lugar, cheio de misericórdia e depois de verdade. Amor e a verdade são as duas ferramentas que transformam um coração.
A verdade, só por si só, machuca. E o amor sem a verdade é sentimentalismo barato. Então nós precisamos das duas coisas, do amor e da verdade. Quando Jesus fez uma denúncia severa contra a cidade de Jerusalém, ele o fez chorando. Que Deus coloque lágrimas nos nossos olhos, para que a gente possa chorar. Chorar pelos que estão se perdendo. Chorar por esses jovens que estão desperdiçando as suas vidas. Chorar pelos casamentos destruídos. Chorar pela situação espiritual da igreja. Chorar pelos inúmeros divórcios. Ou chorar pelos inúmeros casos de pedofilias. Chorar pelos inúmeros casos de abandono conjugal, a situação familiar, a situação espiritual da igreja, pelo pecado que está destruindo a nossa nação. Chorem os ministros do Senhor, diz o profeta Joel. Uma das causas da nossa falência espiritual é que não há lágrimas nos nossos olhos. Nós não nos importamos mais com aquilo que é importante para Deus. O nosso coração não se quebranta mais com aquilo que quebranta o coração de Deus. De 1.300 a 1.300 pessoas morrem por dia na nossa nação, vítimas deste vírus, e nós não estamos chorando. Bem-aventurados que choram, disse Jesus, porque eles serão consolados. Terceiro lugar, Paulo dizia que ele serviu com provações. Olha só, com as provações que me sobrevieram, com as ciladas dos judeus. Durante os 3 anos que Paulo passou em Éfeso, ele viveu uma vida tensa, os judeus preparando ciladas constantemente para eles. E aqui, queridos, nós entendemos que servir a Deus não é uma recreação, não é um lazer, não é algo que você faz como um hobby. Não é um momento em que você se doa como um voluntário. Vou doar algumas horas ali do meu dia para a igreja. É uma vocação em que nós estamos sujeitos a provações. Eu digo isto porque as pessoas têm uma visão talvez muito romantizadas. Eu não gosto de fazer isso. Eu experimentei isso quando eu fui servir na igreja, em um ministério. Eu não me adaptei a isso. É uma vida de provações. Então Paulo recorda da sua atividade entre os Efésios, e agora ele vai falar, queridos, do que ele fez durante esse período. Vai falar do ministério da palavra. Vamos correr. Olha só, ele fala pela segunda vez, vocês sabem. Olha só, versículo de número 20. Vocês sabem que, ele começou no 18 falando isso, vocês sabem. Aqui no 20, vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Olha que bonito. Ele vai falar do seu ministério como pastor, ministério da palavra. Versículo de número 26, olha o que ele diz. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que eu estou limpo do sangue de todos. Porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus.
Aí está o que Paulo está dizendo sobre o seu ministério da palavra. Ele diz que jamais deixou de anunciar todo o plano de Deus, todo, não foi algum, todo o plano de Deus. E é isto que a igreja deve esperar dos seus pastores. As igrejas, queridos, talvez tenham uma expectativa muito baixa do ministério pastoral. E elas não exigem isto dos pastores. Eu já fui entrevistado algumas vezes por conselhos como candidato a pastor. E me perguntaram de muitas coisas, quanto que eu queria ganhar na igreja. Me perguntaram sobre questões secundárias, mas não me fizeram perguntas sobre a minha relação com a palavra de Deus, sobre a filosofia de ministério, qual é o valor que eu dava para as escrituras, o que eu iria pregar caso eu fosse pastor deles. O pastor tem o dever de anunciar à igreja todo o plano de Deus. E Paulo vai falar nesse texto sobre o que foi todo o plano de Deus que ele pregou. Nós estamos recebendo um pedido de oração pela Clarinha, filha do Douglas. O Pedro está assistindo. Pedro, você tem notícias do que está acontecendo com a Clara? Parece que estava tendo vômito. Pedro que trabalha ao lado do Douglas. Nós vamos orar depois pela Clarinha, tá bom, dona Liane? Eu fiquei sabendo disso agora. Quando eu disse que o pastor deve pregar todo o plano de Deus, ele deve pregar as Escrituras. Porque nós devemos pregar os desígnios de Deus, a vontade de Deus, o conselho de Deus, e não os conselhos, os desígnios e a vontade do pastor. E aqui nós vamos ver o que Paulo pregou lá em Éfeso. Olha só, eu quero que você acompanhe comigo, capítulo de número 20, de Atos dos Apóstolos, versículo 21. Vamos ver o que talvez seja todo o plano de Deus, todo o conselho de Deus. Olha só. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Quer dizer, ele pregava em reuniões públicas e ele ensinava as Escrituras em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos. Em primeiro lugar, olha só, o arrependimento para com Deus. O tema da pregação, arrependimento para com Deus. O arrependimento precisa ser para Deus. Há um arrependimento que não é para Deus. Há um arrependimento que é fruto do medo, das consequências do pecado, dos danos que o pecado promove. Mas o arrependimento que Deus exige é o arrependimento igual ao do filho pródigo, que disse
para o seu pai, depois de desperdiçar todos os recursos do seu pai. Ele disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado seu filho. O arrependimento para Deus é um arrependimento em que os homens e as mulheres olham para os seus pecados e dizem o seguinte: eu pequei contra Deus. A fé. Segundo lugar, o Paulo pregou sobre a fé em Cristo Jesus. Terceiro lugar, ele pregou, queridos, o evangelho da graça de Deus. Versículo de número 24, olha só. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha só, Paulo pregou em Éfeso sobre arrependimento, sobre fé e sobre o evangelho da graça de Deus. Não é o evangelho dos méritos humanos. Não é o evangelho de um melhoramento moral. Mas é o evangelho da graça de Deus. Daquilo que fala sobre a disposição divina em salvar seres humanos. Porque nós precisamos ouvir sobre a graça de Deus constantemente. Nós sabemos que Deus é justo. Nós sabemos que Deus é santo. Nós sabemos que Deus não irá transigir na sua santidade e na sua justiça. Todos nós sabemos disso, os pagãos sabem disso. O que nós não sabemos e que precisamos saber constantemente é sobre a graça de Deus. Paulo pregou sobre isto. Versículo de número 25, olha o que ele diz. E agora eu sei que todos vocês em cujo meio passei pregando o reino. Paulo pregou sobre arrependimento, sobre fé, sobre a graça e sobre o reino. Tá bom? Eu me lembro de ler um livro de um pastor escocês. Eu esqueci o nome dele. Ele era um erudito e ele foi pastorear uma região carente, muito carente na Escócia. As pessoas não sabiam ler. Poucas pessoas tinham um exemplar da Bíblia. E ele era um erudito. Eu vou tentar lembrar o nome dele. Thomas Brooks. E ele fez um desafio pessoal e desafiou o conselho da sua igreja de que ele iria passar os anos da vida dele ensinando 4 coisas para aquela igreja. E às vezes eu fico pensando nisso, queridos, eu fico imaginando que talvez esse seja o caminho para nós também. Ele disse o seguinte: o ano tem 12 meses, eu vou dividir o ano em 4. Em 3 meses eu vou enfatizar esses 4 temas. 3 meses um, 3 meses outro, 3 meses outro, 3 meses outro. Primeiro, a criação. Ele diz: eu vou ensinar as escrituras e todo o conselho de Deus se eu enfatizar esses 4 temas. Primeiro lugar, sobre a criação. Segundo lugar, sobre a queda da humanidade. Em terceiro lugar, sobre a redenção em Cristo Jesus. O que Deus fez para consertar os efeitos da nossa queda. E em quarto lugar, para onde nós estamos caminhando depois da cruz de Jesus. Nós estamos caminhando para a redenção total, para a consumação de todas as coisas.
Eu acho que é um bom tema. Nos 3 primeiros meses, a igreja pregar sobre a criação, falar sobre Gênesis 1 e 2, sobre a beleza da criação, o projeto de Deus na criação, o que Deus planejou ao criar este universo tão lindo, o que Deus planejou em criar seres humanos como nós, por que Ele criou. Olha só, depois, por que as coisas deram erradas? Por que as coisas estão do jeito que estão hoje? Vamos falar sobre a queda. Gênesis 3, a desobediência, a rebeldia do primeiro casal. Em terceiro lugar, falar sobre o que Deus fez para consertar os efeitos do pecado de Adão e Eva, que foram imputados a todos nós. E em quarto, para onde nós estamos caminhando. Vejam só, queridos, há 300 anos atrás, os presbiterianos na Escócia ensinavam isto para suas comunidades, que eram compostas de pessoas muito simples. Porque há uma preocupação nos pastores em ensinar todo o conselho de Deus. E Paulo está dizendo aqui, eu estou livre do sangue de vocês. Ele está remetendo ao profeta Ezequiel, quando Deus fala com ele sobre a função de um profeta, de um atalaia, que é anunciar a verdade. Se as pessoas ouvirem, bem. Se elas não ouvirem, então amém. Mas sai da responsabilidade do pregador e do pastor o fato dele não ensinar toda a verdade. E vocês saibam disto, um pastor pode ser tentado a pregar só mensagens agradáveis. E deixar de falar verdades duras para a igreja. Porque talvez a igreja não vai gostar de, no domingo à noite, ouvir uma mensagem dura, desafiadora. Então nós podemos ser tentados a falar de amenidades, daquilo que as pessoas querem ouvir. E nós não anunciamos todo o conselho de Deus. Tá bom? Terceiro e último lugar. Preciso de alguns minutinhos. Está aí a contribuição do Pedro. Cosmovisões fracas produzem cristãos fracos. É verdade, Pedro. Versículo 22 ao 27, queridos. Paulo fala sobre o seu futuro agora, para a gente terminar. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. Exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Olha o que o Espírito Santo revelava para ele. Prisões e sofrimentos. Nós ficamos acostumados com supostas revelações do Espírito Santo dando carros, mansões, apartamento na praia. Olha o que ele revelava para o Paulo. Prisões e sofrimentos por causa de Jesus Cristo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele está indo para Jerusalém, se despedindo da igreja de Éfeso. E Lucas está mostrando para a gente que Paulo se parece muito com Jesus. Porque um dia Jesus Cristo decidiu sair da Galileia e ir para Jerusalém. Aliás, o Evangelho de Lucas tem 3 divisões. A primeira divisão vai do capítulo 1, lógico, até o capítulo 9 e o versículo 51, em que Jesus está na Galileia. Jesus está curando, pregando, Jesus está expulsando demônios. Ele é
um rei que está demarcando o território, dizendo: tudo que tem aqui é de minha propriedade e eu irei restaurar todas as coisas. Do capítulo 9 e 51 até o capítulo 19 e 27, Jesus Cristo assume um outro papel. Ele sai da Galileia e está viajando para Jerusalém para morrer em Jerusalém. É a viagem mais extensa já vista. Compreende aí pelo menos 10 capítulos do Evangelho de Lucas. Lucas tira Jesus da Galileia e o leva para Jerusalém, e durante este período, Jesus se torna um mestre, ele é um discipulador, ele vai ensinar não mais as multidões agora, o foco dele é ensinar os seus discípulos. No capítulo 9 ele faz o convite a todos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele está indo para Jerusalém. Então o foco dele é ensinar os discípulos. É a longa caminhada, como dizia Eugene Peterson, na mesma direção. Uma longa caminhada da Galileia até Jerusalém. Então ele vai ensinar grandes verdades para os seus discípulos. Se você quiser aprender o que significa seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus, leia Lucas 9, do 51 a Lucas 19 e 27. Todo o discipulado de Lucas está ali. Todo o ensinamento de Jesus para os seus discípulos estão presentes neste bloco. E o subsequente é o último, em que Jesus está em Jerusalém e agora ele é um sacerdote. Ele vai oferecer um sacrifício na cidade sagrada, vai morrer de forma vicária por todos nós. Lucas está agora mostrando que o Paulo está imitando Jesus. Ele está viajando para Jerusalém e está dando os últimos conselhos para os seus discípulos. Tá bom? E vocês viram que ele substitui a expressão "vocês sabem", tão presente nesse texto, para "eu sei, eu sei, eu sei". E ele sabe do quê? Ele sabe que o Espírito Santo lhe revela que de cidade em cidade ele vai ter prisões e sofrimentos. É isso que espera ele. Prisões e sofrimentos. Ele não foi pego de surpresa. O Espírito Santo sussurrava nos ouvidos do apóstolo Paulo, dizendo: Paulo, você está pensando que você vai ter vida fácil? Paulo, você não vai fazer turismo em Jerusalém e tampouco na capital do império, Roma. Prisões e sofrimentos vão vir sobre você. Olha o que ele diz sobre a meta da vida dele, queridos. Isso aqui é para fazer chorar. Versículo de número 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. A vida dele, tão importante. Nós da tradição judaico-cristã temos um alto apreço pela nossa vida. As nossas vidas importam. Importam. Bem lembrado, Pedro. O sofrimento é por amor a Cristo. Mas Paulo diz que a sua vida perde a importância, a luz daquilo que ele recebeu de Jesus Cristo, à luz das recompensas que ele terá no futuro, por causa do sofrimento, pela causa de Jesus Cristo. Desde que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, Ele tem uma tarefa.
ele tem uma missão e ele espera concluir esta missão. E aqui, queridos, eu quero terminar fazendo uma pergunta para vocês. Que tipo de evangelho que nós devemos pregar para produzir esse tipo de paixão nas pessoas? De tal forma que as pessoas se apaixonem por Jesus Cristo e passam a desconsiderar as suas vidas como preciosas. À luz de tudo aquilo que elas receberam de informação sobre o que Cristo fez por elas na cruz do Calvário. Essas pessoas movidas por este amor e por este entusiasmo, elas certamente farão sacrifícios pela causa de Cristo. Agora, que tipo de igreja pode produzir isto? Que tipo de espiritualidade produzirá isto? Que tipo de mensagem atingirá o coração e a mente das pessoas para que elas tenham também como ideais este do apóstolo Paulo? Porém, em nada considero a minha vida preciosa, desde que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. E esta é a pergunta que todos nós devemos fazer depois de ter contato com esta palavra. Todos nós estamos morrendo. E pelo que vale a pena morrer? Paulo dizia que estava morrendo pelo ministério que ele recebeu do Senhor Jesus, pelo evangelho da graça de Deus. Há evangelhos que não vale a pena morrer por eles. Há causas que não vale a pena morrer por elas. Paulo está dizendo que existe uma causa pela qual vale a pena gastar a sua vida, por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Eu vou ler um texto para vocês que me enche de entusiasmo. 1 Coríntios 15 e 58. Paulo diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Paulo termina sua doutrina sobre a ressurreição dizendo isso: sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, por causa da ressurreição de Jesus Cristo, a esperança que nós temos de um novo céu e de uma nova terra, tudo não é em vão. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que não foi revelado ao coração humano é o que Deus está preparando para todos aqueles que o amam. Movidos por esse entusiasmo, nós queremos testemunhar o evangelho da graça de Deus. Tá bom? Este é o nosso desafio. Vamos terminar? E nós vamos orar pelos pedidos de oração que foram feitos enquanto nós estávamos meditando nas Escrituras Sagradas. Semana que vem, veremos a continuação deste estudo, o desafio da igreja agora. Paulo está passando esse bastão
Primeiro ele falou sobre o seu ministério. Depois ele vai explicar qual é o nosso desafio de agora em diante. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma observação a fazer? Nós vamos orar pela Clarinha e pelo Flávio, genro da Dona Graça, né? Pai Santo, nós oramos nesta noite, agradecidos pela Tua palavra, que acabamos de ouvir e de estudar e de meditar, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre nós, pedimos que a Tua graça nos alcance, pedimos para que o Senhor possa aplicar as verdades das Escrituras no nosso coração. Oramos também, encarecidamente, rogando pela vida da Clarinha, Senhor, tão frágil, tão indefesa, para que o Senhor visite e a cure, em nome de Jesus. Cure a vida da Clarinha, Senhor. Oramos pelos pais, a Camila e também o Douglas. Tire toda a ansiedade, preocupação excessiva, a inquietação, o medo, e que eles possam ter paz e confiança profunda no Senhor. Abençoe o comércio do Douglas, o seu trabalho, o seu labor. Cuide desse casal, Senhor, como o Senhor tem feito ao longo dos dias e dos anos. Oramos também pelo Flávio, genro da Dona Graça, lá em Belo Horizonte. Cuide dele, Senhor. Livre-ele do mal, das doenças, das enfermidades. Lembramos, Senhor, nesta noite, do Renato, que não está bem também de saúde. Pedimos a Tua bênção sobre o Teu servo, a cura dele, a restauração da sua saúde, Senhor. É a nossa oração, rogando para que o Senhor nos dê uma noite de paz e de descanso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, queridos, a vida de todos vocês que mais uma vez acompanharam aqui a nossa transmissão, nosso estudo bíblico, que vocês sejam ricamente abençoados por Deus, acolhidos por Ele. Cumprimento vocês, tá bom? Com a paz, com a graça do Senhor. Rafael, meu amigo, pastor lá de Campinas, pastor da primeira IPI de Campinas. Deus te abençoe, Rafael. Transmita meu abraço ao pastor Cássio e também à igreja, tá bom? E ao Felipe. Deus abençoe a Josi, ao Edson, a Ruana. Felizes, queridos, de ter notícias do Edson, a cura dele do Covid. Quero mandar um beijo para minha filha Alicia e para o Thomas, se eles estão assistindo aí em casa. Recebam um beijo do papai, também para minha esposa. Deus te abençoe, querida. Um beijo no seu coração. Um beijo para o meu irmão lá em São Paulo, o Felipe, o Hector, meu sobrinho, a Fran, o Rodrigo. Deus te abençoe, Rodrigo. Já vai voltar a trabalhar amanhã, meu irmão. Que bom, que notícia boa. Deus abençoe a vida do Pedrinho, da Ledra, da Liane, a tia da Clarinha. Deus te abençoe, Liane. Obrigado por nos avisar, tá bom? Entraremos em contato com o casal para ter notícias da Clarinha. Dona Graça, mais uma vez, Deus te abençoe. Gabi, Silvana, Rebeca, Tiago, o Alexandre lá de Londrina, presbítero Carlito, nosso ancião. Deus te abençoe, Carlito. Grande abraço ao Senhor e à vovó Célia, tá bom? Queridos, boa noite a todos. A gente se encontra novamente no domingo, às 19h30. Um abraço ao meu amigo Alessandro. Deus te abençoe. A você e toda a sua família, Alessandro. Deus abençoe vocês. Deixa eu ver aqui.
Deus abençoe, dona Graça. Recebe o nosso abraço aí, tá bom? Boa noite a todos.